Com os plantios de milho safrinha que se iniciam agora no estado do Mato Grosso do Sul, os percevejos se tornam cada vez mais importantes. Essa importância ela ocorreu em função da alteração do sistema de plantio. Então, o sistema de plantio direto na palha proporciona uma melhor condição para o desenvolvimento e estabelecimento dessa praga no campo. Então, os percevejos eles se alimentam das sementes e plântulas de milho e, juntamente com o dano mecânico da inserção do estilete na semente e na plântula, eles podem injetar toxinas que vão comprometer o desenvolvimento e a produtividade desse milho. Então, para você fazer uma avaliação visual de como é o talhão, como é a infestação da praga no talhão, você pode atribuir notas de dano de 0 a 4 para monitorar essa praga na área. Então, de modo que nota 0 é dada para plantas que não foram atacadas pela praga, nota 1 para plantas com a presença de pontuações nas folhas, pontuações amareladas, mas sem a redução do porte da planta, nota 2 para plantas com redução do porte significativa em relação às outras plantas, nota 3 para plantas perfilhadas ou com cartucho encharutado, com danos no cartucho, e nota 4 para plantas com cartucho morto, que a gente chama de coração morto no campo. Então, dessa forma, você consegue definir qual é o nível de infestação da sua praga no campo. O controle dessa praga pode ser feito de duas formas. O tratamento de sementes com produtos à base de neonicotinoide tem mostrado um resultado muito bom, e as pulverizações também, antes do plantio e após o plantio, também podem ser utilizadas. É importante fazer a aplicação de inseticida no máximo entre 10 e 15 dias de idade das plantas. Isso porque, mesmo que você faça a aplicação posterior a esse prazo e ele faça o controle efetivo do percevejo, ele já causou os danos na semente, então já teve uma injúria na semente, na plântula, o que vai consequentemente gerar um dano na produtividade lá na frente. Para a gente fazer a amostragem dessa praga no campo, a gente pode fazer o uso de uma armadilha atrativa. Na realidade, tem duas formas de amostrar essa praga no campo. A primeira é com uma contagem direta por unidade de área, então em 1 metro quadrado faz-se a contagem direta de quantos percevejos tem nessa área. Só que é uma forma muito onerosa, demora muito para fazer essa amostragem. Então, foi desenvolvido um esquema de isca atrativa. Então, essa isca ela é posicionada no talhão e avaliada para ver a infestação do percevejo na área. Então, essa isca ela é feita com 4 passos. O primeiro passo é pesar aproximadamente 300 gramas de semente de soja. Isso vai dar meio litro em volume, 500 ml de semente de soja. Você coloca água nessa semente de soja e deixe de 10 a 15 minutos para essa semente ficar amolecida. O terceiro passo é escorrer bem essa água e deixar só os grãos de soja amolecidos. E posteriormente adicionar 1 colher de café de sal de cozinha. O sal de cozinha é um atrativo para o percevejo. Então, assim que ele detectar que tem a presença de sal de cozinha na semente, ele vai migrar para esses lugares, por isso que possibilita a amostragem. Então, depois que você misturou o sal de cozinha nessa semente, você divide esse conteúdo em 10 copinhos iguais, com o mesmo volume de isca. Essa isca ela deve ser posicionada no campo de forma a pegar a maior diagonal do talhão. E ele deve ser colocado, você faz um buraco e coloca o copo no solo. A boca do copo tem que ficar no nível do solo. E você cobre essa armadilha com a palha, para manter a condição adequada para o percevejo. Então, essa isca deve ser colocada no mesmo dia que foi preparado e a avaliação deve ser feita logo no dia seguinte. Se você demorar mais de um dia para fazer essa avaliação, o resultado ele não é muito confiável, porque o percevejo ele migra muito. Então, deve ser feito um dia depois da colocação dessa armadilha. E, com base na sua avaliação de quantas armadilhas tinha um inseto, o mais importante não são quantos insetos por armadilha, e sim quantas armadilhas com o percevejo. Então, se você não tiver nenhuma armadilha com o percevejo, significa que, na realidade, até 2 armadilhas com o percevejo, significa que o risco de infestação é baixo. Então, apenas o tratamento de sementes, ou com carbamatos ou com neonicotinoides, conseguiriam resolver o problema de percevejo na área. Se você tiver de 3 a 5 armadilhas com percevejo, isso já indica um risco moderado de ataque.
Então, nesse caso, é indicado o tratamento de sementes com produtos à base de neonicotinoides, além de pulverizações subsequentes à semeadura. E se você tiver mais de 5 armadilhas com percevejos, aí indica que a sua área tem um alto risco de ataque e, consequentemente, antes da semeadura, deve ser feita uma aplicação de inseticida para reduzir a população da praga. O tratamento de sementes ele é indispensável nessas áreas, então produtos à base de neonicotinoides são mais eficientes e avaliações subsequentes à semeadura para avaliação dos danos causados pela praga logo após a semeadura. Esse foi o Momento Fundação MS de hoje. Obrigado a todos pela audiência e não percam os próximos programas.